coach não trabalha com essa questão do certo ou errado, do bonito ou feio, do gordo ou baixo, alto ou magro, não é essa a questão. Quando se fala de coach no Brasil, você deve se lembrar dele, Homero Dias. Você é, no mínimo, responsável por 50% de tudo o que acontece com você. Ele está aqui hoje para dar uma aula, na verdade, tirar suas dúvidas, explicar um pouco sobre o que é o coach, como o coach tem se desenvolvido, e ele vai dar também alguns ensinamentos sobre desenvolvimento humano. Você não pode perder. Tudo na nossa vida é consequência, é resultado do que fazemos e das escolhas que fazemos. Olá, Homero. Em primeiro lugar, queria te agradecer imensamente você ter aceitado o convite, estar conosco aqui. Como você já sabe, é uma pessoa super especial, principalmente para mim, para minha família, um grande amigo, uma pessoa que eu aprendi muito, né, com você. Na verdade, aprendi quem nós somos, né, de onde nós viemos, e foi uma pessoa que fez uma grande diferença na minha vida. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui hoje. E eu queria conversar um pouco sobre o coaching com você. O Homero Reis hoje é uma grande empresa de coaching, não só em Brasília, mas no Brasil todo. E o coaching hoje está um pouco na moda, né? De 2, 3 anos para cá, ele começou a ser muito mais conhecido ou popularizado. O que você acha disso? Explica pra gente um pouco como você enxerga um coaching hoje. Bom, primeiro, o prazer é estar com vocês aqui e juntos há muitos anos, né? Com relação ao coach, eu diria a você o seguinte: nós temos, existe uma coisa boa nessa história, que é a popularização de uma ferramenta à disposição das pessoas, né, que querem se conhecer, querem organizar a vida para uma possibilidade de coisas que antigamente os achavam impossíveis, etc. Então, do ponto de vista da popularização, isso é muito bom, né? Porque há um acesso a informações que antigamente não se tinha. Mas também, como toda coisa boa também traz um contraponto, a popularização gera um espaço para que incautos, pessoas com improbidade, né, também avancem nesse mercado, nesse espaço, para fazer coisas que não são tão sustentáveis assim, ou coisas que não são tão éticas assim. Então, do ponto de vista negativo, vamos dizer assim, esse mercado nos últimos 2 ou 3 anos abarcou um bando de gente que saiu de outras áreas, das chamadas ciências psi, de uma maneira geral, psicologia, psiquiatria, psicanálise, etc., e de outras áreas do conhecimento, e incorporaram novas práticas com esse nome chamado coach, e vem fazendo isso, chamando de coach o que efetivamente não é, né? Então, confundindo coach com autoajuda, confundindo coach com cursos de formação de final de semana, confundindo coach com roteiro de trabalho, quer dizer, o cara lhe dá um manualzinho de 5 passos para você fazer alguma coisa, mecanizando as pessoas. E como nós vivemos um momento sociologicamente falando, como a gente vive num momento de uma necessidade, de uma angústia na alma humana tão profunda, que as pessoas estão comprando qualquer coisa, qualquer anestésico para poder resolver a vida disso. Então tem esse lado. Então um dos grandes desafios que se tem hoje com relação ao coach, e é o conselho que a gente dá para as pessoas, é que antes de se tornar, de querer fazer um curso para se tornar coach, ou antes de contratar essa atividade, procure saber um pouco da formação, de onde vem, o que é, o que pensa, como é que atua, para a pessoa poder tomar decisões um pouco mais consistentes. Porque, veja, mexer com a vida das pessoas não pode ser visto como uma irresponsabilidade ou como algo passageiro, porque o que você está fazendo para sempre, né? Então, o que a gente tem dito lá na empresa, basicamente, 3 grandes conselhos inicialmente, né? O primeiro grande conselho é o seguinte: você não se torna coach pelo mero exercício do domínio conceitual ou domínio de uma técnica. Talvez você só domine a técnica e você decorou, na verdade,
quais são as palavras-chave, né? Aquela coisa de ter um pouco mais da... Eu falo até que tem pessoas que têm, parece um robô, colocaram um chip na cabeça onde tem ali dentro algumas explicações sobre o que é o coaching, você aperta o play e ela só sabe falar aquilo. Agora, se acontece alguma coisa inesperada, que na vida das pessoas acontecem todos os dias, se a pessoa passa por algum problema um pouco mais grave, aquela pessoa não vai ter habilidade de ajudá-lo, porque na verdade ela só aprendeu aquela técnica de 2 mais 2 são 4, talvez. Perfeito. Né? Não, eu diria a você o seguinte, quer dizer, esse é um primeiro conselho que a gente dá para as pessoas. Quer dizer, ser coach, na verdade, é você não apenas dominar um conjunto de conceitos, de técnicas, etc., mas você ter a apropriação disso através do conceito de autoridade, que é aquilo ter dado resultado na sua vida ao longo de um processo longitudinal, né? Tanto é que o nosso programa de formação de coaches hoje dura entre 9 meses a 2 anos. Quer dizer, entre 9 e 24 meses, né? Que é o período que a gente tem para trabalhar a pessoa, para ver o que está acontecendo na vida dela, tanto do ponto de vista da absorção do conceito, quanto do ponto de vista da utilização desse conceito em si mesmo para poder ensinar aos outros, né? Eu tenho um amigo que recentemente me mandou um convite para participar do aniversário dele de 50 anos, né? E no convite vinha escrito assim, afinal, não se completa 50 anos todos os dias. Eu gostei muito do convite, mas respondi para ele o seguinte, olha, deixe de ser óbvio, a gente não faz nada na vida duas vezes. Né? Não só a vida, 50. não, eu acho que Deus, na sua infinita sabedoria, fez com que a vida fosse uma eterna novidade. Não existe nada na sua vida que seja repetido. Esse segundo que nós vivemos é um próximo segundo, não existe nada repetido. Então você nunca completa nada 2 vezes na vida. Nós vivemos em eterna novidade. Agora, saber interpretar a novidade na perspectiva da novidade é que faz com que o coach se instrumentalize como ferramenta de ajuda para o outro. Porque existe gente presa no passado, né? Então fica tentando reinterpretar a vida com base no passado. E aí essas técnicas, esses processos que não são dinâmicos ao longo da vida, não servem para servir as pessoas. Então eu tenho tido assim muito cuidado em dizer para as pessoas o seguinte, olha, examine, não vá no primeiro, não acredite no modismo, aquilo que é perene tem um pouco mais de consistência do que aquilo que apareceu nos últimos 5 dias. Então, veja, nós somos pioneiros dessa atividade de coaching no Brasil. Eu comecei a trabalhar efetiva e totalmente com coaching no Brasil em 1998. Né? Ninguém falava nisso hoje. Né? Hoje tem mais de 10 mil sites. Né? Então, a popularização tem esse lado bom, de tornar factível uma ferramenta nova para as pessoas, mas tem o lado ruim, que é da prostituição da profissão. Né? Ser capaz de separar uma coisa da outra é altamente sábio, eu diria. Né? E o que você poderia definir, então, que é coaching para você, Homero? Qual é a definição que você poderia dar para a pessoa que está nos ouvindo, até para ela poder fazer uma reflexão, se o que ela já ouviu até hoje se conecta com aquilo que você está conversando, aquilo que você está falando para a gente? Veja, coach, objetivamente falando, é uma ferramenta de aprendizagem. Ponto, não é nada mais além disso. Ou seja, coach é uma ferramenta cujo propósito é servir ao outro, levando o outro a compreender como se estrutura o seu modelo mental para que ele seja capaz de interferir nesse modelo mental e alterá-lo visando modificar a sua estrutura de aprendizagem. Então, coach é isso, é uma ferramenta de aprendizagem que me permite reinterpretar o meu mundo. Por que isso é fundamental que as pessoas percebam? Porque como o coach é uma ferramenta de aprendizagem, ele parte do pressuposto, e aí todas as ciências psi, de uma maneira geral, concordam com isso, de que tudo que nós vivemos a partir da aprendizagem. Ou seja, você torna-se quem você é porque você escolheu, você fez certas escolhas na sua vida que te trouxeram até onde você está, e você fez essas escolhas porque você, através do processo educacional, aprendeu
a fazer essas escolhas pela família que você tem, pelo contexto que você viveu, pelas coisas fantásticas que lhe vieram à mão, por todo esse elemento. Então, você aprende a fazer escolhas, porque você copia... De uma maneira mais correta, você poderia dizer assim, ou mais racional? O coach não trabalha com esse conceito de correto e errado, quer dizer, no conceito de certo e errado. O coach não trabalha com isso. O conceito que nós trabalhamos é o seguinte: as decisões, elas são adequadas ou inadequadas mediante a sua capacidade de sustentá-las. Então, por exemplo, as decisões que eu não sou capaz de sustentar ficam no campo das intenções. Então, eu tenho uma baita intenção de parar de fumar. E todo dia eu digo, preciso parar de fumar, mas não paro nunca. Por quê? É uma decisão que eu tomo, mas eu não sou capaz de sustentar. Agora, se eu quero parar de fumar e não consigo, e evidentemente você sabe que você está me escutando, isso é uma metáfora. Não é parar de fumar, por exemplo, parar de comer, né? Parar de consumir. Então, a pergunta que o coach normalmente faz do ponto de vista metodológico é o seguinte: quem é seu dono? As pessoas normalmente tendem a responder o seguinte: não, eu sou meu dono, não é nada. Será? Será, né? Se você não consegue dizer não para um prato de comida, quem é que está mandando em você? Né? Se você não consegue dizer não para um cigarro, se você não consegue dizer não para a sua língua, né? O Brasil perdeu e a gente danou a meter a língua em todo mundo. Até um dia antes do jogo, todo mundo estava me perguntaram, teve um jornal lá de São Paulo que me ligou, qual é a sua opinião sobre a derrota do Brasil? Eu digo, tristeza. É isso aí. Ponto. Aviões são feitos para voar, de vez em quando um cai. Exímios pilotos são feitos para dirigir carros em alta velocidade, de vez em quando batem no muro e morrem, o caso da Ayrton Senna. Agora, não são todos os aviões que caem, nem são todos os pilotos que morrem, mas às vezes acontece isso. Nós estávamos treinando para ganhar, perdemos. Estamos tristes, vamos aprender com isso, vamos nos superar para ganhar a próxima. Agora, o coach, quando ele entende isso, ele leva a pessoa a perceber o seguinte: quais as decisões que você toma na sua vida que você não dá conta de sustentar? E a pergunta que o coach vai fazer é: por que você não dá conta de sustentar? Provavelmente duas respostas: ou porque você de verdade não quer, e aí você finge que quer e cai é mais fácil de se enganar, cai no mundo das boas intenções, né? Ou você vai para o outro processo, você está tentando atender alguém, né? Ou seja, eu tomo essa decisão porque eu quero ficar bem na fita com meu pai, bem na fita com meu chefe, bem na fita com meu marido, porque eu não tenho a capacidade de chegar para o meu pai, para o meu chefe, para o meu marido, para a minha esposa, seja lá para quem quer que seja, e ter uma conversa franca de possibilidades, né? Então, e aí vocês no coaching acabam ajudando as pessoas a enxergarem todo esse processo e todas essas possibilidades, e aí a decisão clara dela mesma. A decisão é da pessoa, porque veja... Talvez as pessoas não tenham estrutura para conseguir tomar a decisão de falar, vou largar o cigarro, ou a pessoa simplesmente vai falar assim, não, a partir de hoje eu vou largar o cigarro porque tem outros elementos por trás disso. E veja, e isso vai desde estas coisas que a gente às vezes considera pequenas, né? Mas que são determinantes, como até grandes coisas. Eu tive um cliente, a questão de uns 2 ou 3 meses, nós terminamos um ciclo de coach lá na empresa, e a demanda dele foi o seguinte: ele era uma pessoa que estava com um rendimento aí na faixa dos seus R$30 mil por mês, e ele chegou lá dizendo o seguinte: Homero, olha, eu tenho a pretensão de ganhar R$100 mil por mês. Você me ajuda a criar o perfil de um VIP para poder assumir um lugar assim de destaque na corporação que eu pertenço, etc. Porque lá as remunerações são em torno de 100 mil. Eu digo, tudo bem, vamos sentar, né? E vamos trabalhar nisso. Vamos ver as possibilidades que existem. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: me conte uma coisa, se alguém estiver disposto a lhe pagar R$100 mil por mês, o que essa pessoa está comprando de você? Aí a resposta vem a prepotência, né? A pessoa está comprando a minha capacidade de gerar resultado, minha rede de relacionamentos, o meu dinamismo, o meu aquilo outro. Eu digo, ótimo, vamos pensar de outro lado. A pessoa que te paga R$100 mil por mês está comprando a sua alma. Você já pensou no dia que a sua filha estiver fazendo o baile de debutante dela, o primeiro baile da vida dela, e o seu chefe liga para você e diz, eu preciso de você aqui em Nova York em 24 horas. E você diz, chefe, não dá,
porque eu vou para o bailezinho da minha filha. O que o seu chefe vai lhe responder? Problema seu. Vai dizer, problema seu, eu não lhe pago 100 mil reais por mês para você ir para bailinho de debutante, pega o avião e venha. Então quem lhe paga 100 mil reais por mês está querendo lhe comprar a tua alma. A minha pergunta é saber se você está à venda. Porque eu comecei a mostrar para ele as coisas boas que se tem em ganhar 100 mil reais por mês. Porque as pessoas hoje, na verdade, eu não sei se isso é algo da nossa sociedade hoje, até você pode me responder. Até eu acho que inclui isso que você falou da Copa, inclui até esse seu coach, mas eu acho que as pessoas hoje elas só querem um lado bom da vida. Então assim, hoje eu não sei o porquê disso, mas eu vejo isso até nos adolescentes, nos jovens que a gente convive, de que eles acham que eles têm possibilidade de ser quem eles quiserem. Só que eles é que não querem, como se eu posso ser o que eu quero, eu posso ganhar 100 mil reais, mas eu não estou disposto a ter a contraproposta de vender a minha alma. Eu quero ganhar os 100 mil reais só para o meu conforto, para o meu lado. Não, né? E veja, uma das coisas, por isso que eu disse para você há poucos instantes, que o coach não trabalha com essa questão do certo ou errado, do bonito ou feio, do gordo ou baixo, alto ou magro, não é essa a questão. A questão é um pouco mais séria do que isso, no seguinte sentido. Se eu ganho 100 mil reais por mês, tem uma série de coisas. Eu posso ter a casa que eu quiser, eu posso ter a viagem que eu quiser, eu posso ter a joia que eu quiser. Agora eu preciso entender que eu tenho o contraponto disso. Eu estava numa conferência no Rio de Janeiro recentemente, e aí, por uma razão qualquer, eu respondi para uma pergunta a seguinte coisa: você é, no mínimo, responsável por 50% de tudo o que acontece com você. Aí o cara virou-se para mim e disse o seguinte: peraí, eu não sou responsável por uma bala perdida? Eu digo, Você estava andando? Não, no dia que você escolhe morar numa cidade X, você escolhe tudo de bom que aquela cidade tem, com tudo de ruim. E a brincadeira que eu fiz foi o seguinte: no dia que você compra o carro dos seus sonhos, você ganha um trânsito engarrafado. Quer dizer, eu não sou responsável pelo trânsito. Claro que sou. Se eu não quero ter problema de trânsito, eu não posso ter carro. Né? É claro que eu estou exagerando para ser didático, mas o que eu quero dizer é o seguinte: na nossa vida, tudo, e esse tudo não tem exceção, tudo na nossa vida é consequência, é resultado do que fazemos e das escolhas que fazemos. Né? Então veja, se eu planto abacaxi, nasce abacaxi. Não tem como nascer outra coisa. Agora, olha que maluquice. Eu planto abacaxi, nasce abacaxi, e eu começo agora a achar que não é abacaxi, é morango. E aí, para o pessoal que não tem a visão da maturidade religiosa, que é um dos fenômenos mais sérios que nós temos nesse processo, que interfere também no coach, o cara começa a incomodar a Deus, pedindo para Deus transformar o abacaxi em morango. E Deus não transforma, porque Deus é especialista em milagres. Ele não é especialista em absurdos. Entende? Exatamente. Mas veja, eu acho que o coach permeia muito esse processo. Né? Homero, nossa conversa está maravilhosa. Você que está assistindo, não saia daí, a gente já volta com o Vida em Conexão.